amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo, continuando o nosso assunto sobre escatologia, sobre fim dos tempos. Nós vamos fazer 2 vídeos explanando o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos fazer 2 vídeos. Hoje a gente faz um e semana que vem a gente faz o outro, se Deus permitir. Então, antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada! Vamos ler o texto primeiro? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Está aqui o apóstolo Paulo dando algumas revelações, né? Deus nos revelando através de Paulo algumas características, algumas coisas que nós precisamos ficar atentos quanto ao que ainda está por vir, né? A primeira coisa que nós podemos ver no versículo 1 é que ele fala da vinda do Senhor, né? O povo de Tessalônica parece que estava preocupado porque alguém estava ensinando erradamente que Jesus já tinha vindo e que eles já estavam no dia do Senhor. Veja bem, a vinda de Jesus que ele menciona, né, quanto à vinda de nosso Senhor, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a vinda de Jesus é uma coisa, o dia do Senhor é outra, é diferente, e a gente entende isso pelo texto, porque ele continua: rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar, quer profecia, por palavra, por cartas supostamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aí ele fala que é o dia do Senhor. Então, assim, existia um ensino falso na igreja,
de que Jesus já tinha voltado e que eles já estavam na tribulação. É o que parece aqui pelo texto, né? Que ele fala, quanto à vinda do Senhor, nossa reunião com ele, tal. E aí ele diz como se o pessoal alguém podia até estar fazendo carta se dizendo passar por Paulo ou por alguns de outros apóstolos, de algum outro líder, dizendo que aquilo já estava acontecendo, que eles já estavam na tribulação. Então a preocupação dele aqui nesse capítulo é deixar isso claro, gente. Não aconteceu nada disso ainda, então vocês tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo, porque eu já instruí vocês quando estive aí e ele está reforçando agora o que ele já tinha ensinado para o pessoal. Aí ele diz aqui no versículo 3 que ninguém deve enganá-los, né? Ninguém deve enganar a igreja de Tessalônica. E aí ele fala que antes que o dia venha, precisa haver a apostasia, quer dizer, antes de se manifestar o anticristo, é preciso haver apostasia. Nós vamos fazer um vídeo, se o Senhor permitir, só sobre esse tema, dessa palavra, apostasia, exatamente nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, porque tem assunto aqui, né? A gente entende que quando ele está falando aqui apostasia, ele está falando do afastamento da fé, dessa vergonha toda que a gente vê hoje em dia, né? Desse enlameamento que fazem às vezes com o evangelho e tudo mais, né? Essa maldade se multiplicando, as pessoas dando as costas para Deus. Realmente pode significar isso, mas pode significar mais do que isso, não só isso, né? Então nós vamos fazer um vídeo sobre isso, mas o que a gente já consegue adiantar é que a apostasia não significa só isso, porque quando Paulo vai falar de apostasia da fé, que é isso, que é a maldade, que as pessoas darem as costas para Deus, as pessoas se afastarem do caminho do Senhor, em outro texto ele diz expressamente apostasia da fé, quer dizer, separação da fé, e aqui ele não diz da fé, né? Então aqui pode significar simplesmente uma palavra que a gente poderia ter traduzido como partida, separação, saída. Simplesmente, partida física, separação física, né? Então, é um assunto que assim, tem que gerar muita reflexão na gente e pode gerar muitos debates, né? Que apostasia é essa? O que é essa apostasia que precisa acontecer antes do anticristo se manifestar? Separação da igreja? A partida da igreja? Apostasia da fé? O que, né? O que ou quais as características, quais as coisas que precisam acontecer antes do filho da perdição se manifestar. No versículo 4, ele vai dar algumas características do filho da perdição, né? Do anticristo, né? Que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até mesmo a sentar-se no santuário proclamando que ele mesmo é Deus. É por causa um dos textos que embasa a crença de que o terceiro templo dos judeus vai ser reconstruído, é esse texto aqui, porque Paulo diz que ele vai se assentar no santuário. Então muita gente acredita que realmente ainda vai acontecer a reconstrução do terceiro templo, provavelmente pelas mãos do próprio filho da perdição, e os judeus vão lhe dar toda a glória, toda a proeminência, até que ele vai se revelar para os judeus. Por quê? Porque ele vai falar assim, eu sou Deus, vocês não estão me achando Deus? Eu não sou o máximo? Pois eu sou Deus. E vai querer ser adorado, ele vai se assentar no santuário, quer dizer, ele vai cometer um sacrilégio terrível. E aí, provavelmente é aí que os judeus vão cair em si, né, com relação a ele. Aí no versículo 6, Paulo diz que agora os tessalonicenses sabem o que é que detém o anticristo ainda de se manifestar, né? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. O que é que detém o anticristo? O que é que detém que o anticristo ainda não tenha se revelado? Lá no versículo 7 ele vai dizer que ele já opera, né? Que o espírito do anticristo já opera. João vai dizer lá em 1 João que já existem anticristos, que, né, essa
no espiritual isso já existe, né? Isso já opera. Mas porque é tudo aquilo que se opõe a Deus, que não crê que Jesus morreu, né? Que João diz, né, que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. Então tem muitas características que a gente pode ver como desse espírito maligno do anticristo, né? Existem religiões aí que não admitem jamais você dizer que Deus tem filho e que a pena para quem diz que Deus tem filho é uma espada separando a cabeça do corpo. Então é o espírito do anticristo agindo já, né? Então Paulo vai dizer isso aqui no versículo 7, que ele já opera, mas existe algo que o detém. Detém quem? Detém a manifestação da pessoa, né, física que vai ser usada por Satanás para ser esse filho da perdição. Então existe alguma coisa ou alguém que detém isso, né? É o que diz no versículo 6. Agora vocês já sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Quer dizer, os tessalonicenses sabiam. A gente ainda faz conjecturas, não ficou claro para nós, né? O que será que detém? A manifestação do anticristo. Será que é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja, por mais que tenha gente torta aí se dizendo fazer parte da igreja, a igreja de Jesus, ela precisa se, no geral, tá? Tô generalizando, precisa se adornar, precisa amadurecer, sim, mas ela é santa, ela é a noiva do Cordeiro. Ela espiritualmente, ela é forte, ela é viva. O que será que detém o anticristo? A gente não sabe dizer. Mas eu faço aqui uma conjectura. Será que é a igreja? Será que a igreja atuando na terra, apesar de todos os pesares, de todos os problemas, será que a atuação da igreja na terra detém o anticristo? Será que a palavra apostasia aqui está se referindo a uma separação física? Quando a igreja deixar o mundo, se separar do mundo, ir embora do mundo, aí o filho da perdição vai ser revelado? Não dá para afirmar, mas dá para refletir, pensar, né? Falar, será, Senhor? Será? Pode não ser, mas pode ser, né? Pode ser outras coisas. O quê? Né? Se você tem aí uma opinião sobre isso, o que é que detém o anticristo hoje de aparecer, né, já de ter se revelado, comenta aqui, por gentileza, compartilha conosco, né, nos presenteie com a sua opinião, tá? Muito opiniões, tudo aquilo que for comentado de maneira cristã, polida, educada, vai ser muito bem-vindo, ainda que discordando, viu? Aí, no versículo 8 ele continua, né? Então será revelado o perverso. E aí ele dá a nossa esperança, glória a Deus. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia. Jesus vai destruir o anticristo simplesmente pela manifestação da sua vinda. Na hora que ele voltar, né, todo olho verá e se manifestar aqui, então, simplesmente por ele estar aqui, o anticristo já vai ser destruído. Um sopro da sua boca vai destruí-lo. E aí o Senhor vai lançar tanto o anticristo quanto o falso profeta no lago de fogo ainda vivo, né? É o que diz lá em Apocalipse. Então, começou aqui a parte já da esperança, né? Ele vai se manifestar, vai aprontar, vai ser terrível, mas ele não vencerá. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela sua palavra. Na semana que vem nós vamos continuar do versículo 9 até o 17. Vamos terminar aí de dar uma explanada simples, né? Bem simples mesmo, bem humilde, tá? Bem
simples e sem pretensão, e eu espero que você seja de alguma forma abençoado por isso, tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.